Bom dia, alunos do oitavo ano A, do dia 1º de setembro, mês do aniversário do pastor, do professor. Dia 27 de setembro é meu aniversário. Quem faz aniversário é em setembro. Deus abençoe esse ano seu. Estamos na aula de ensino religioso, terminamos a nossa série de estudos. Agora nós vamos para a nova série de estudos. Terminamos o livro de Provérbios, espero que vocês tenham aprendido, se dedicado, continuem lendo esse livro que é maravilhoso. São 31 capítulos interessantíssimos, talvez o livro mais sábio da Bíblia e mais prático, né, que nos ensina de forma clara e eficaz a como lidar bem com os nossos diários e os nossos dia a dia. Como que a gente sobrevive aí nesse mundo, como que a gente se adapta e como a gente pode ensinar e ser ensinado. E sempre bom ouvir os mais velhos. Eu estava conversando esses dias com meu sogro e eu comentei com ele que uma das características melhor da minha vida, se eu fosse me definir, é que eu errei muito pouco na minha vida e eu acertei muito. E graças a Deus, depois de adulto eu descobri por que eu acertava tanto, né? Tive poucas frustrações na minha vida, porque eu sempre fui muito obediente aos meus pais e segundo que eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. Eu amo conselhos, eu sento com uma pessoa do mais simples ao mais rico, até uma criança me ensina, até uma criança eu consigo ouvir as histórias dela, como por que ela não está chateada com aquilo. Eu ouço moradores de rua, eu ouço mendigo, eu ouço bêbados, eu ouço pessoas que querem contar alguma coisa para mim da forma delas, né? Você tem que entender sempre a linguagem. E elas vão nos ensinar algo que pode determinar o ciclo e o rumo da nossa vida. Porque se todos os nossos erros estão relacionados às nossas escolhas e às nossas decisões, como que a gente faz escolhas e toma decisões corretas? Como não tomar uma decisão errada, né? Como comprar algo que não precisa? Como não se envolver comigo mesmo emocionalmente para eu não cometer um grande erro? Como que eu posso manter o meu equilíbrio mental, o meu domínio próprio? Se muitas vezes as coisas que mais vão me ferir são as minhas atitudes, a forma que eu grito com alguém, a forma que eu debato, né? Se eu falo mal de alguém, se eu fofoco da vida de alguém, e essa pessoa descobre, né? Quantas amizades eu posso perder e quantas pessoas vão se afastar de mim. Então, cada dia mais a gente precisa saber viver. Tem até uma música que diz, né? É preciso saber viver. Talvez esse é o maior desafio nosso. A gente já nasce tentando aprender a viver. Como que eu peço leite para minha mãe? Como que eu durmo? Como que eu escovo os dentes? Qual a forma certa de calçar o meu calçado? Pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda. Tem que aprender a contar, a falar. Legal, professor, gostei. Eu acho que durante a nossa vida a gente tem realmente que ouvir os mais velhos, principalmente os nossos pais, que são mais velhos, né? Senão ele não seria nossos pais. Você nunca vai ver um pai mais novo do que o filho, né? Jamais. Então, se a pessoa é 2 anos, 10 anos, 20 anos, 60 anos, ela é uma pessoa mais velha. E quanto mais velho, mais sabedoria, porque a pessoa já experimentou muitas coisas. Não significa que ela é uma pessoa que vai se livrar de problemas. Tem gente que está com 60 anos e está causando muito problema no mundo e na vida dela. Mas, se você for perguntar para ela o que ela não faria, ela vai te ensinar. Ela fala, olha, eu fiz isso errado, mas não era assim que deveria ser feito. Então, né, se conselho fosse bom, as pessoas não dariam, as pessoas cobravam. Por que elas dão? Porque normalmente as pessoas não praticam aquilo que elas ensinam. Mas aqueles que praticam se dão bem. Então, mesmo aquela pessoa cheia de falhas, ela pode te ensinar grandes coisas. Principalmente pelo exemplo dela, né? De como não fazer. E a Bíblia, adolescentes, estão recheadas de histórias de pessoas que nós poderíamos ser como elas, exatamente, e de pessoas que a gente pode escolher alguma parte da vida dela para imitar.
E na parte que ela errou, a gente pode exatamente observar e falar, eu não vou fazer, eu vou fazer totalmente ao contrário e vai dar certo. Então, a Bíblia, ela nunca escondeu os erros dos seus grandes homens, né? Davi, Sansão, Moisés, os discípulos, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos eles, em algum momento da vida, cometeram erros bruscos, erros grotescos e que a Bíblia colocou na Bíblia, né? As pessoas não pouparam a história deles, mesmo quando eles cometeram algum erro. Professor, legal, eu acho que a aula de ensino religioso é muito boa para a gente, porque ela é uma gota d'água no oceano. Significa que durante as aulas todas de vocês, vocês têm a responsabilidade de aprender matemática, geografia, português. Mas essa aula ela faz com que você tenha uma reflexão sobre a sua existência, sobre a existência das outras pessoas, de como você lida com Deus, o sobrenatural e a sua espiritualidade, e como você conduz a sua vida, que é um passo muito importante. Você acha que um Deus que criou todos esses seres humanos, criou a natureza, o mundo tão complexo como que é, quem já teve a oportunidade de estudar o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro, as células, os seus organismos, como que ele funciona, você percebe que tem um Deus aí que está muito preocupado conosco. E vem uma pessoa sem instrução e começa a cometer erros. Morre cedo, desobedece os pais, passa 30 anos numa cadeia, é espancado, às vezes passa por abuso mental, físico. Como que é a vida dessa pessoa? Por que que ela tomou esse rumo e por que que ela acabou escolhendo essa forma de conduzir a vida dela? E aí, Gabi, você foi a única que ligou a câmera hoje? Já tomou um banho, penteou o cabelo, tá aí com seu óculos, style. Continuando. Gostei, professor. Então, a aula de ensino religioso, ela é esse parâmetro nosso, né? Como que a gente lida com Deus, nossa espiritualidade, como que a gente lida com o próximo e como eu conduzo a minha vida. Vamos lá, professor. Coloca aí um slide, então, para a gente entender como que funciona essa parte. Vou abrir aqui para vocês. Aqui, vou aumentar minha tela aqui. Atenção. Aê! Vou colocar vocês aqui no cantinho. A Gabi e o Nathan Wilson estão ligados. Professor, então, na época de Israel, vivia um sistema tribal. Lembra das tribos? Eram 12 tribos. Cada tribo tinha um nome, que eram os nomes dos filhos de Jacó. Aí, por isso que existia o José, o Benjamim, o Dan, tribo de Dan, Naftali. Todos os nomes dos irmãos de José se tornaram uma tribo. Significa que cada um deles tiveram esposa e cada esposa teve os filhos e cada família dessa se tornava um estado. Imagina, seu tataravô, você contar toda a sua família dá 10 mil pessoas, desde que o seu sobrenome foi criado. Ou 1 milhão de pessoas. Né? Quando a gente faz a nossa retrospectiva, né? Os nossos descendentes, a gente vai vendo que a nossa família começou há muitos anos atrás, para a gente ter esse sobrenome. Né? Qual que é o seu sobrenome? Né? O meu é Mota Soares. Então, os Motas são lá italianos, e significa que eu tive tataravôs que vieram da Itália para morar aqui. Isso significa que a minha família teve uma origem. Se um dia tivesse um decreto mundial, falava assim, ó, a partir do mês que vem, todas as famílias que têm sobrenomes vão ter que morar em cidades diferentes. Então, vai ser a cidade dos Motas, cidade dos Soares, cidade dos Silvas, cidades dos Albuquerques, né? Seria muito louco. Com que tamanho que seriam essas cidades, né? Todo mundo com sobrenome teria que morar na mesma cidade.
E isso eram as tribos. Olha, você olha aqui do lado esquerdo, eu tenho Aser, Naftali, Manassés, Zebulon, Issacar, Manassés, Gade, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Ruben e Simeão. Você vê que cada um deles, olha, como se fosse um país de Israel, e cada família, cada pai, que é o nome aqui dos filhos, né, de Jacó, cada um deles se tornou um estado. Porque eles faziam muitos filhos, né? Eles tinham 15, 20. Eu tenho uma tia que ela teve 11 filhos. 11, né? A minha mãe teve 4. Então, as famílias antigamente chegavam a 15. Quando os pais tinham 2 mulheres, então, aí eles faziam 20, 30 filhos. E isso em menos de 10 anos já estava com 50, 60 pessoas. Tem famílias aí que se reúnem com 70, 80 pessoas. E aí eles podem criar um bairro, né? O meu bairro aqui, por exemplo, ele tem umas 25 casas só. Chama Vila Eliane. Significa que eu podia trazer a minha família toda para morar aqui nesse bairro. Então, Israel vivia um sistema tribal, né? Por isso que existe as tribos dos índios. Lembra os índios? Quando você vê uma tribo de índios, significa que todos ali são parentes, tecnicamente. Todos eles moram em um espaço e eles vão mudando de local, mas ali é uma tribo. Tribalismo era um sistema fraterno. Significa de fraternidade, de cuidado, de amor, de irmandade. As terras, por isso que a gente hoje precisa das igrejas, né? As igrejas acabam sendo tribos, né? Por isso que as igrejas, muitas têm tirado até o nome igreja. Vocês já viram igrejas que chamam comunidades? Comunidade Sara Nossa Terra, Comunidade Cristã Avivamento, Comunidade Cristã Sal da Terra. E aí eles vão, porque ali comunidade vem da palavra comum. É quando eu tenho algo em comum. O que eu tenho algo em comum com a minha igreja? Então eu vou à igreja domingo, aí todo mundo vai. Eu canto na hora do louvor, eles também cantam. Eu aprendo na escola bíblica, eles também aprendem. Então a gente tem algo em comum, a gente dá o dízimo, a gente faz retiros, a gente doa cesta básica. Então todo mundo que está numa igreja é uma comunidade. Temos algo em comum. A gente é parecido em muitas coisas, então a gente se junta e se torna uma comunidade, uma igreja legal. Professor, então as terras eram das tribos e não se vendiam? Sim, então imagina que minha mãe mora numa cidade que a cidade começou do zero, é muito legal. Eles chegam, só tem mato, aí vem um trator, derruba todas as árvores, né? Cria ali uma demarcação, aí vem um trator e faz as ruas. Uma para cá, e faz tipo um jogo da velha de rua. E aí tem um monte de lotes. E aí o prefeito daquela cidade não vende os lotes. Ele fala assim, ó, esse lote aqui é seu. Você vai lá na prefeitura e fala, eu quero esse lote aqui. Aí a prefeitura vai te dar. Todo mundo da cidade ganhava um terreno gratuitamente. Aqui na minha cidade, no meu bairro, tem um terreno aqui vazio. Tá lá, vende-se. Aí eu fui perguntar, quanto que está custando esse terreno? O cara falou, R$80 mil. O terreno, sem casa, sem nada, só terra e cercado. Significa que os terrenos valem muito dinheiro. Tem terreno que vale 300 mil. Um terreno baldio no centro da cidade, eu já vi um lá que custa R$1 milhão. Um terreno ali no centro da cidade. Aí você fala, professor, então por isso que as pessoas ficam ricas. Se seu vô faleceu e ele comprou uma terra, seu tataravô, há 100 anos atrás, quando Campo Grande era bem pequenininho. Aí cresceu e o terreno dele era no centro. Hoje um terreno no centro custa 500 mil, 600 mil, até R$1 milhão. Custa muito. As terras eram das tribos e não se vendiam. Então, cada um ali tinha a sua terra. A colheita era de todos. Então, eles plantavam lá arroz, milho, trigo, né, que era o mais que eles plantavam. Qualquer outro tipo de verdura, eles colhiam e não tinha supermercado, né? Era um galpãozão e cada um ia lá e pegava, mas todo mundo tinha que ajudar. Dava muito trabalho repartir, né? Vocês já foram em algum acampamento ou retiro que todo mundo juntou todas as coisas? Ou um piquenique?
Assim, pessoal, quem trouxe bolacha, bolo, refrigerante? Nós já fizemos isso. Aí junta tudo que todo mundo levou e todo mundo come. Isso acontece muito nos pequenos grupos, né? Nas igrejas. Eu, por exemplo, tenho uma célula. Aí quando a gente se reúne, cada um leva uma coisa. Aí a gente junta, todo mundo come à vontade e sempre sobra. Sempre. Porque cada um leva uma coisa. Na abundância, todos faziam festa. Então, quando tinha uma grande colheita, né? Você pode perceber quem tem pé de fruta em casa. Por exemplo, eu tenho um pé de acerola aqui. Tem mês que ele dá muita acerola que eu não consigo colher. Já tem outro ano que ele dá bem pouquinho. E assim é para quem planta. Tem ano que tem uma grande colheita. E quando tem uma grande colheita, todos os bezerros e vacas tiveram bastante bezerros, as vacas elas pariram, o bode, a galinha colocou bastante ovo, o alface cresceu, aí ele junta e faz uma festa. E a festa judia demora até 7 dias. Eles passam 7 dias só fazendo churrasco, bolo, pão, comendo e dançando. Na carência também todos sofriam, né? Então imagina aí que tivesse uma grande seca. Faltou, o gado não está conseguindo dar leite, as vacas estão tudo magrinhas. Então todo mundo também vai passar por dificuldade. Legal, professor. Então como que era uma crise desse tribalismo? Por exemplo, professor, nós estamos vivendo uma época em que o mundo está interligado, não está? Isso chama globalismo. Significa que se a China não manda iPhone para cá, a gente não compra iPhone. Ou celular, né? Xiaomi, as bolsas, tudo que você olha praticamente, os nossos produtos hoje, de cada 10, 8 são chineses. Então a gente está interligado com a China. Mas a gente está interligado com a Bolívia, que fornece o gás para a gente. Os Estados Unidos fornecem a Microsoft. O Facebook, o Instagram, tudo vem de lá. Se eles falam assim, ó, vocês não vão ter Instagram e Facebook, eles cortam as nossas redes, acabou. Então, com a entrada da internet e essa questão da alimentação, a China depende da gente. A China compra milho nosso, compra frango, compra carne, porque o Brasil produz muita carne e muita coisa. Então, naquela época, professor, tinha as invasões, né? Se você é uma tribo pequena, vem um monte de gente, invade, rouba o seu boi, o seu ouro, rouba tudo. Tinha saques, né? As pessoas pegarem as coisas, invadirem. Até no Brasil teve isso, né? Na época dos escravos. Tem muito filme que as pessoas invadiam as colheitas dos outros. Igual os demais povos. E as brigas internas, né? Quem tinha as melhores terras, né? Não era tudo perfeito, né? Na aula não é assim, na nossa escola, a gente quer escolher o melhor local, quer ter a melhor bolsa, comer o melhor lanche da escola, tirar a melhor nota. O ser humano sempre quer disputar, né? Quer ter o melhor cabelo, quer ter o olho mais bonito, o corpo mais bonito, a pele mais bonita, as roupas mais legais, quer se vestir bem, quer ter o óculos mais da moda, né? Quer ter o maior número de seguidores no Instagram, quer ter as melhores fotos, as melhores viagens. Então, mesmo a gente sendo uma pessoa do bem, a gente acaba tendo reações que a gente se considera melhor que os outros. Vamos lá, o Nathan Wilson escreveu aqui. Eram 12 filhos, que eram filhos de Israel, né? Ou ao menos ele teve o nome mudado. Israel, isso mesmo. O nome de Israel é Jacó. Aí ele lutou com o anjo, Deus falou, você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, porque o nome Israel significa aquele que lutou com Deus. Por isso que Israel hoje é a maior potência bélica do planeta. Eles são muito guerreiros, eles aprenderam a lutar. Professor, todos os membros da 12 tribos eram denominados de judeus? Todos eles. Só quando eles casavam com pessoas diferentes, né? De vez em quando eles iam lá em outros povos e casavam com outros, com samaritano, com outros povos. Ou ao menos havia um nome em comum para denominar alguém, até de forma geral, uma das 12 tribos. Também existem os povos nômades, alunos que toda aula mudam de carteira. Tem alunos que mudam de carteira, né? Quando eu era
adolescente tinha uma cadeira lá que ela era maior do que as outras. O cara fez ela mais grossa. E ela era bem mais resistente, ela tinha um local para guardar os materiais, era a única diferente. Então, a gente chegava e dava uma briga para pegar aquela cadeira, né? Então, a nossa disputa é eterna, né? Qualquer local, quando vocês ficam adultos, começa a disputar, você está no trabalho, quem que tem mais relacionamento com o chefe, quem ganha mais, quem tem mais folga, né? Na nossa família acontece, professor, quem o pai gosta mais, quem a mãe gosta mais, quem a mãe paparica, quem a mãe perdoa, né? A mãe às vezes é mais brava com um e mais perdoa mais o outro. Então eles foram tendo técnicas agrícolas, né? Cada dia o ser humano foi aprendendo a colher e plantar, né? Nem sempre foi assim. Hoje a gente tá top, a gente faz tudo, a gente planta em qualquer lugar. Tem gente que planta até em apartamento, né? Faz um pé de moranguinho ali, alface. E cuidar do gado também a gente aprendeu. Por exemplo, tem a febre aftosa. Vocês já viram que dá vacina no gado para não morrer. Eles dão sal para o bicho engordar. O porco também eles dão bastante comida. O resto de comida o bichinho fica bem gordo. Tudo isso foi aprendendo. As pessoas foram aprendendo esses trabalhos coletivos e produtos coletivos. Legal, professor. Próximo slide. Vamos lá. Então, as causas da monarquia. O que foi? O enriquecimento de alguns fez com que os ricos patrocinassem a monarquia para protegê-los contra os pobres, que eram uma ameaça, né? Quando você tem lá 1000 bois e o outro tem só 2 bois, então eles juntavam lá e buscavam os bois daquele. Pois sem recursos ameaçavam as propriedades dos ricos com saques. Professor, então, com essa pandemia, significa que após o auxílio acabar, o governo está dando um valor de R$600. Aí, a partir de setembro, professor, ele vai dar R$300 para as pessoas, né? Todas mês as pessoas vão lá e sacam. Quando chegar dezembro, o governo não vai dar mais esse dinheiro. Então, muita gente, professor, vai estar sem o que comer. As pessoas, quando elas estão sem recursos, elas ficam até um tempo procurando trabalho. Se elas não acham, elas começam a ficar mais violentas. Então, elas começam a roubar. Nem todos, né? Claro que tem pessoas que passam fome, mas não fazem o que é errado. Mas grande parte do instinto humano é de sobrevivência. Então, ele vai querer atacar alguém, ele vai querer pegar, roubar de alguém, ele vai querer passar a perna de alguém, ele vai querer vender as suas coisas. E é assim que funciona. Então, professor, então por isso que surgiu o rico e o pobre, a segurança e o governo. Porque os pobres iam ficando pobres, a pessoa ficava um pouco mais ricos, eles, para se proteger, eles tinham que montar essa proteção para não serem atacados, né? Você vai, por exemplo, hoje numa casa, a minha casa tem cerca elétrica, na sua tem cerca elétrica, tem câmera de segurança, tem portão e muro. No Brasil, praticamente todas as casas têm muro, né? É raro. Esses dias eu passei numa casa que o muro era bem baixinho, assim, tinha 1 metro. Falei, gente, como que a pessoa tem coragem, né? A gente acha até estranho. Já nos Estados Unidos, não. As casas não têm muros, né? E a proteção lá é 100% assim, entre aspas, né? Tem roubo, tem assalto, mas é bem menos. Abimeleque quer ser rei, Juízes 9:1. Então, aqui é uma escultura, né, de Davi, do lado esquerdo, que foi feita por Miguel Ângelo. Abimeleque quer ser rei. Então, lá em Juízes, a Bíblia era julgada por profetas, depois por juízes. O juiz era que julgava, ele era um tipo de rei, mas ele só fazia julgamento. E o que significava ter um rei, então, professor? Leva os filhos, tomará os campos, dízimo do produto, tomará os bois, servos, o dízimo dos rebanhos. Então, antes não tinha um rei. Então, significa, se você tem um rei, significa que agora os seus filhos vão ter que receber ordens, vai ter que levar para a escola, tem que estudar. Eles vão ter uma parte do seu campo, das vinhas, da sua uva, né? Você vai ter que dar um dízimo do produto. Então, você plantou lá 10 pés de milho, um é do governo. Os bois também, os servos, né? E o dízimo dos rebanhos.
Professor, aqui no nosso país, ele é um país injusto na questão dos impostos? Sim, nós estamos melhorando muito, porque nós pagamos muito imposto. Eu tenho um carro que eu paguei a última vez de documentação quase R$ 1.000. Eu nunca imaginei, porque o outro eu pagava 300, 400. Quando veio o imposto de R$ 1.000, todo ano eu tenho que pagar isso? Eu fiquei desesperado. Aí, depois de 5 anos, você tem que fazer a revisão dele, tem que ir lá no Detran para fazer a vistoria. O governo faz de tudo para pegar nosso dinheiro. Quando você compra alguma coisa, tem imposto, a água, a luz, o telefone, tudo, né? E a gente é praticamente um escravo, só que um escravo conformado. A gente trabalha e dá grande parte do nosso salário vai para o governo. Existe a declaração de imposto de renda. Quando vocês estiverem maior, vocês vão declarar. Eu, por exemplo, declarei. Significa que eu dei muito para o governo e ele não me deu nada de volta. Aí, depois eu declarei, aí ontem caiu R$ 567 na minha conta. Ele me devolveu esse dinheiro, tá? Então, de todos os impostos que eu paguei, ele me devolveu uma parte. Eu e a minha esposa, cada um recebeu mais de R$ 500. Foi muito legal. Quem que está falando aí? Vamos lá. Rei é um mal. Então, as pessoas falam, olha, vocês não vão nessa, vocês não entram nessa onda de querer ter um rei. Né? Qual foi o primeiro rei de Israel? Foi o Saul. Aí depois do Saul veio o Davi. Então, eles queriam um rei, eles viam as outras pessoas tendo rei, e Israel era o único que não tinha rei. Eles tinham os livros, né, que comandavam eles, e eles confiavam que Deus também estava direcionando eles em tudo. Então, eles não tinham rei, era o próprio Deus que dava as instruções. Através de Moisés, que já tinha lá os 10 mandamentos, né, o livro de Deuteronômio, Levítico e Números também, que lá tinham várias regras de convivência e tal. Era tipo uma... quando aqui no nosso país nós fizemos... Tem um nome para quando você cria uma lei que é para todo o país. A Constituição. Vocês já viram falar dessa palavra? Nós temos que obedecer à Constituição. Significa que juntou um monte de pessoas e falaram: todo mundo tem direito à moradia, à saúde e à educação. Está na Constituição. Então, se você vê uma pessoa que não está estudando, ela tem o direito de estudar. Então, se ela for numa escola e não tiver vaga, vão ter que arrumar uma vaga para ela, porque na nossa Constituição está que toda criança tem direito à educação, à moradia. Por isso que o governo dá muitas casas, tem que dar saúde. Claro que não é como a gente imagina que está lá no papel, mas, tecnicamente, muitas coisas a gente tem, né? Tem muitos direitos também. Saul, então, é o primeiro rei. Samuel continua sendo o profeta Samuel, né? Que ele unge Saul e depois unge Davi. E o fim do reinado de Saul está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Então, Saul fez tudo errado, né? Ele desobedecia a Deus, Deus falava não sacrifica, e ele sacrificava. Ele tentava coordenar o povo desobedecia. Ele não foi um bom rei, e aí Deus falou, olha, você não vai ser rei para sempre, eu vou tirar o seu reinado. E aí que começa a nossa história, que nós vamos começar a imaginar por que Davi foi escolhido por Deus e não Saul não foi escolhido por Deus. Porque Saul foi escolhido por Deus. Você já ficou com inveja de alguém que tem algo que você não tem na sua família? Mãe, fulano viaja todo ano, eles foram para Disney, tem telefone, tem iPhone e eu não tenho. Então, o povo de Israel estava com ciúmes dos outros povos que tinham rei. E eles tinham a melhor vida porque eram comandados por Deus. E aí surge Davi. Legal, esse foi um panorama da nossa aula hoje. Espero que vocês tenham entendido como que funcionava até chegar no dia de Davi. Semana que vem a gente vai entender um pouco sobre a história de Davi. Professor, então eu tenho que escolher durante a minha vida as pessoas que vão me influenciar.
O professor fez uma lista de coisas e eu queria que vocês pensassem agora nesses últimos minutos aqui, ó. Quem te influencia intelectualmente? Quem que você fala? Aquela pessoa ali é top, inteligente. Quem é uma pessoa que financeiramente você queria ser igual ela? Que tem bastante recurso, sempre compra coisas, tem as melhores mochilas, iPhones, celulares, viagens. Quem é muito aventureira? Quem que você espelha? Não, aquela pessoa anda de bike, ela malha, ela cuida do corpo. Quem é muito determinado? Quem que você pensa assim, puxa, sem querer eu estou sendo influenciada. Aquela pessoa é muito determinada. Quando ela quer alguma coisa, ela vai até o fim. Quem é uma pessoa que você se espelha no relacionamento? Como que ela lida com as pessoas? Como que ela se relaciona? Se ela é boa? Se ela é cuidadosa? Ela não perde amizade facilmente? Qual é o casamento que você espelha? Você pensa, aquele casal ali é top, eu quero ser igual eles. Eles brincam, eles riem, eles jogam água no outro, eles viajam, eles andam de bicicleta, eles faz isso, faz aquilo, né? Qual é a pessoa que você se espelha na direção, que dirige bem, que você fala, quando eu dirigir, eu quero ser igual essa pessoa no trânsito, ele é super habilidoso para estacionar. Na religião, qual o líder que você se espera? Aquela pessoa ali tem um contato com Deus assim que eu queria ter esse contato. Na leitura e nos estudos, quem é muito que você se espelha? Nas habilidades musicais e corporais, quem é que toca alguma coisa, que dança alguma coisa? Na beleza, você fala, puxa, a beleza daquela pessoa ali era a que eu queria ter. Os olhos, o corpo dela, tom de pele, no cuidado com o corpo, na forma de se vestir, na educação e na moral, no caráter, na responsabilidade, né? Na obediência aos pais, na família, na memória dos filmes e na forma de contar os filmes. A pessoa ali, ela gosta de filmes, ela conta. E na projeção de futuro. Quem que você se espelha que te projeta para o futuro? Aquela pessoa que é visionária. Ela fala, quando eu tiver essa idade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você percebeu que involuntariamente todos nós temos pessoas que nos influenciam. Legal? Temos 1 minuto para encerrar a aula. A qualquer momento ela vai apagar. Alguém quer falar alguma coisa? Se Parabéns. Jesus era descendente, Oi? se Jesus era descendente de Davi, então Jesus tinha o direito de governar devido a pertencer à família real? Isso mesmo. Por isso que as pessoas achavam que ele ia ser um rei terreno. E ele acabou não sendo. Ficou um rei espiritual. Ele não